Fala, TCcinho, seja bem-vindo a mais um episódio desse quadro maravilhoso E se não for 10? E se não for 10 no TCC de Arquitetura e Urbanismo? E aí, o que é que vai acontecer? Como é que você pode ficar se não for 10? Essa foi a intenção desse quadro, esse é o nosso segundo episódio. O episódio de hoje é com a TCcinha chamada Letícia Cidade, olha que sobrenome Cidade, mas não, ela não fez um TCC de Urbanismo, ela fez um TCC ou TFG de Arquitetura e que não tirou 10 e ela vai te mostrar ali qual foi a nota dela, ela vai te falar como é que foi essa banca, como é que foi essa apresentação dela, o que é que os professores disseram, por que que ela não tirou 10. Cara, ela vai te explicar tudo daqui a pouco, mas antes eu quero te convidar aqui para o nosso evento ao vivaço que vai acontecer no início de agosto, tá? O nosso evento que é a oficina de criação de TCC Nota 10. Se inscreve aqui embaixo nos comentários fixados. Com toda certeza você vai achar o comentário ali, o primeiro de todos fixado, que tá lá com o link de inscrição para essa oficina de criação na segunda, na quarta, na sexta, sempre às 20 horas, horário de Brasília, ao vivo no Zoom, de graça para você ter ali uma oficina de criação de TCC Nota 10 com uma grande novidade da próxima turma da mentoria TCC Nota 10. Essa grande novidade que inclusive a Letícia ficou com raiva de mim porque ela não teve isso na mentoria dela, mas fazer o que, cara? Eu só consegui desenvolver isso para essa turma de agora. Fazer o quê? Fazer o quê? É isso aí. Essa turma de agosto vai ter essa grande novidade que será lançada nessa semana de agosto, beleza? Então é isso, galera, vamos com tudo, vamos assistir lá o vídeo da Letícia. Ah, parte mais importante disso tudo. No final do vídeo eu perguntei para ela qual foi a parte da mentoria TCC Nota 10 que mais a ajudou durante o desenvolvimento do seu TCC2 ali, para ela se formar com a nota mais alta da sua turma. Inclusive ela vai explicar essa questão da nota. E cara, a resposta dela me surpreendeu, provavelmente vai te surpreender também. Eu jurava que era mentoria individual, mentoria coletiva, mas não foi nada disso, não foi pente fino também. E foi outra coisa que tem na mentoria TCC Nota 10 aqui, que faz parte da mentoria, e me surpreendeu, também acho que vai te surpreender, tá no final desse vídeo, então assiste até o final, que tem muita coisa boa pra você aqui, beleza? E deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se você gosta desse quadro novo que eu criei pensando nessa turma de agosto também, do E se não for 10. E vamos com tudo, cara, vamos com tudo, que com certeza tem um vídeo aqui maravilhoso, com a história, com um TCC cheio de soluções arquitetônicas ali pra te ajudar, beleza? Vamos nessa, vamos dar play. Bom, começando o nosso segundo episódio, esse é o segundo episódio aqui dessa temporada do E se não for 10, com a Letícia Fontanelli, Letícia Cidade, né? O nome já diz tudo. E aí, Letícia, me conta um pouco sobre você. Se apresente para essa galera que tá acompanhando aqui esse quadro do TCC Nota 10. Quem é você? De onde você é? Qual foi a tua universidade, né? Que agora você é arquiteta, formada, já não é mais qual é a tua universidade, qual era no passado. Tem que trocar o tempo verbal agora pra dar certo, né? Mas conta um pouco mais sobre você, sobre a tua faculdade, qual foi o tema do teu trabalho. Vamos começar. Então, eu me chamo Letícia Cidade Fontanelli. Eu sou gaúcha, mas eu moro há muito tempo em Santa Catarina. E comecei a faculdade fazendo no Rio Grande do Sul e me transferi para Santa Catarina novamente. Não me adaptei a voltar à vida gaúcha. E aí eu agora me formei nas faculdades Exucre, aqui de Criciúma. E o meu TCC, o tema é um centro de habitação intergeracional, onde a intenção era unir tanto idosos de casas de repouso quanto crianças de abrigos institucionais em um único ambiente. E aí foi bem desafiador, tanto pelo tema, porque na parte um eu ainda não tinha o Vitor em minha vida, e aí foi muito difícil encontrar material, buscar coisas, então encontrei muita dificuldade. E aí eu já namorava o TCC Nota 10 há muito tempo. Já tinha até feito uma reunião com o Vitor para iniciar. Organizei tudo para fazer e daí pensei, não vai dar mais tempo. E ele ainda me dizendo, vai dar tempo sim. Tá, então eu vou tentar. Aí fiz o TCC 1 sem, mas percebi que o 2 não ia conseguir. Então eu decidi entrar logo que iniciou a lista de espera. Eu já estava lá no grupo da lista de espera e tudo mais.
E aí que eu consegui deslanchar todo o assunto e refazer do zero o meu projeto. Ah, que massa. A gente conversou antes de tu entrar na mentoria? Como é que foi isso? Eu nem lembrava dessa história. Eu lembrava, sim, a gente já tinha Não. conversado, tu até já tinha dito também que o meu tema era bem desafiador, E é porque eu já verdade. tinha, eu já tinha iniciado o TCC antes, e aí eu desisti. E aí eu Ah, comecei de novo, o TCC 1, né? Aí eu desisti e comecei de novo. Quando eu comecei de novo, eu encontrei as mesmas dificuldades da outra vez que eu desisti. sim. E aí eu encontrei no Instagram, eu não lembro muito bem, mas foi alguma coisa que foi direcionado para mim, assim, do For You ou algo do tipo. E eu comecei a olhar assim a página e falei, meu Deus, é isso que eu preciso, é isso que eu preciso. E aí agendei uma reunião contigo, mandei por direct. Aí tu falou comigo, disse que dava certo e tudo mais, porque faltava pouco tempo ainda. Tipo, já tava na metade do tempo e eu não sabia se eu continuava ou não. Eu falei, não quero desistir de novo, mas também eu não sei se vai valer a pena eu começar isso agora e vai que tem que mudar tudo. Eu disse, vou tentar mais uma vez. Se não passar, aí eu vou chamar o Vitor e vou assinar no TCC 1 também. Aí consegui passar, dei o máximo, assim, quase que não passo. Foi mais um dos motivos de que pro TCC 2 eu tinha certeza absoluta que eu ia assinar o TCC nota 10. E aí eu estou aqui, sendo uma TCCinha aprovada. Cara, que loucura, né? Eu não lembrava não dessa história, mas minha memória é péssima, como você já sabe, né? Como você já acompanhou durante todo esse semestre que passou agora. Mas que legal, legal demais. E é engraçado, porque quem vê o teu trabalho do TCC 2 agora, não só pelo resultado, mas pelo nível que ele chegou e pela dificuldade a quantidade de dificuldades que você teve, que você conseguiu superar. Tipo assim, entender que no TCC 1 você não foi tão bem é uma loucura, porque a gente sempre imagina assim, não, você foi muito bem no TCC 2, no TCC 1 deve ter ido tão bem. E cara, não só por conta da mentoria, né? Mas o tipo de dedicação, saber que da dificuldade que teve naquele semestre e de ter mudado isso para o TCC 2, como faz diferença, né? Como faz diferença nisso tudo. Mas aí vamos lá. O teu tema foi um centro intergeracional e esse é um tema engraçado. Quando você falou ele, eu já anotei aqui, falar mais sobre o tema, porque, cara, é muito corajoso trabalhar com esse tema, com essa temática. Não é comum. Não existe no Brasil nenhum centro intergeracional, né? Executado, Não, construído. executado não. O único que eu encontrei executado com o mesmo tema fora do Brasil foi um na França. E é o único, e também, na verdade, ele não é exatamente como que eu propus. A ideia dele é os idosos estão naquele local e as crianças coabitam ali, mas só em função da creche que tem lá. Então não é o dia inteiro, não é algo exatamente igual ao que eu fiz no TCC. Boa, eu demoro um pouquinho na transição, que é pra não ficar dando eco aí no microfone pra você, tá? Mas Tranquilo. vamos lá. Uma coisa. E trabalhar com um tema assim, né? Que é um tema praticamente inédito, ele é muito difícil, porque a gente não sabe tão bem como é que vai funcionar essa questão. E um centro intergeracional, para quem não conhece, né, é um local que traz essa integração entre diferentes gerações, né? E no teu caso, conta um pouquinho aí pra galera. Você, mais do que eu, conhece o teu trabalho, sabe como é que ele funcionava. Que tipo de atividades, que tipo de função, para quais idades, para quais gerações esse centro ele tinha? Qual foi a tua ideia? O que foi que tu trouxe para ele? Então, o tema ele surgiu muito pesquisando a demanda da cidade e já de vivências minhas. Quando eu estava no ensino médio, por estudar em colégio de padres, a gente ia muito nesses locais para fazer atividades. E inicialmente a minha ideia nem era fazer isso no TCC. Eu comecei muito focada num centro cultural, porque aqui tem um, só que teria que ser feita uma readequação e tudo mais. E aí eu ia para esse lado de patrimônio. Só que repensando e pesquisando, porque a universidade que eu estudo ela é muito é, decisiva na questão dos temas
em você realmente ter uma questão social agregada ali, em nenhum outro tema. Geralmente os orientadores eles não gostam muito de pegar e eles acabam te direcionando para algo mais social mesmo. E aí com isso, na vivência eu conversando com o meu orientador, ele ainda não era o meu orientador, e ele falou: "Olha, eu nunca fiz algo assim. Ou as pessoas fazem algo só para criança, ou as pessoas fazem algo só para idoso. Tu realmente quer encarar isso?" Eu falei: "Eu quero. Eu já pesquisei, existe algumas pessoas pesquisando sobre isso, o mesmo tema, só que não exatamente o que eu estava procurando. Então, eu vou fazer isso." Ele: "Tá, então vamos encarar, vamos pesquisar, vamos ver." Só encontrava coisa de livro para fazer a parte escrita em inglês, para entender o que, que era, como funcionava. E aí, com isso, e buscando as legislações e tudo mais, eu fui agregando os dois públicos, né? Que seriam as crianças de 3 a 17 anos, que estão tanto para abrigo institucional quanto em as outras modalidades que existem ali de. Esqueci a palavra. Mas toda essa parte social com as crianças, tanto quando elas são retiradas de um ambiente violento, ou estão esperando para adoção, ou só realmente estão esperando a família se readequar, esse tipo de questão. E dos idosos, os lares mesmo de instituição de longa permanência, que aqui no município tem vários, e eles sempre estão tendo que fazer novos espaços para eles, porque a demanda está cada vez maior. E até no Brasil mesmo, pesquisando, eu vi que a demanda era muito grande dessa quantidade de idosos. E não tem gente qualificada para ficar em tantos espaços assim. Então, unindo tudo isso, faria com que esse ambiente fosse mais fácil de destinar doação, porque todos os que tem aqui no município, apenas um é privado. E aí, o restante, todos os outros que existem, todos são ou custeados por doações ou o município auxilia. E unindo esses dois ia organizar muito a parte tanto burocrática quanto financeira e também a parte afetiva, né? Porque isso foi o que mais me pegou para escolher o assunto, a parte afetiva. O que o idoso poderia agregar para a criança e o que a criança poderia auxiliar para o idoso. Fazendo essas visitas que eu fazia com o colégio, eu percebi isso. A alegria que dava em eles receberem pessoas de outras idades ali para fazer atividades que eles gostam e também conversar e passar experiência, principalmente os idosos, eles amam conversar e contar histórias antigas, assim. E a gente via que eles não conseguiam fazer isso só com quem estava lá dentro trabalhando, porque era o único contato, ou outros idosos, ou outras crianças e quem trabalha. E aí eu decidi fazer esse tema. E o que agrega nesse espaço é também trazer a comunidade. Então, para trazer a comunidade, decidi colocar atividades que auxiliem aquele espaço que não tinha nenhum tipo de centro comunitário ou algo do tipo para aquele bairro que eu escolhi. Então, tem academia, tem salas de aula, quadra poliesportiva, sala de música, dança, todos os espaços integrativos para a comunidade, para trazer a comunidade para dentro desse espaço, mas também para quem é morador do ambiente. Então, com refeitório, com auditório, toda essa parte administrativa que necessita para o espaço funcionar, parte ambulatorial também, que é muito importante para os idosos, principalmente, para ter esse atendimento, mas também para as crianças que estão morando ali. Que pesquisando, as crianças, elas necessitam de fonoaudióloga, psicóloga, e sempre é algo fora. Então, eles têm que se deslocar até esse local com vans e transportes da saúde, só que muitas não conseguem, porque não tem vaga suficiente para todas. Então, tem que sempre ficar essa espera, essa demanda, ou então voluntários que vão levar essas crianças nesses locais, e aí, unindo tudo isso num único espaço, teria a funcionalidade e a comunidade para o local, unindo ali esse ambiente todo. É um tema muito desafiador, né? Porque no final das contas você tem diversos usos inseridos em um mesmo espaço. Sim. E engraçado isso porque eu acho que eu já te falei essa. Acho que eu já te falei essa pelo Telegram em uma das 1000 mensagens que a gente trocou durante esse semestre. Que foi que você quase gabaritou tudo o que eu falo que o aluno não deve fazer. Mas assim, não é pra fazer tal coisa, a Letícia ia lá e fazia.
Mas isso é ótimo, porque a gente precisa compreender que cada TCC tem a sua realidade e cada trabalho ele tem ali as suas necessidades e que nem sempre essas recomendações elas servem para todo mundo, né? A gente precisa ter bom senso, precisa compreender ali a necessidade real daquele tipo de projeto. Uma das questões que eu sempre abordo é cuidado, muito cuidado, não faça um tema que envolva diversos usos. Quanto mais uso você trouxer para esse tema, ou para esse trabalho, para esse projeto, pior. Porque aí você tem que resolver uma série de atividades, de fluxos ali, facilitar a circulação. E cara, quantos fluxos não tinham ali no teu trabalho, no teu projeto? Quantos fluxos não teve que resolver em relação a isso? Então é aquela coisa, realmente dificultou o projeto trazer esses diversos usos, mas também quando você consegue resolvê-los, quando você acerta, aí a coisa fica legal, né? Aí a coisa realmente ela fica bem interessante e a gente consegue ver realmente que a coisa ali ela funciona. Então não significa que tipo não pode trabalhar com outros usos ou com usos distintos ali dentro do projeto. É que você trazendo esses usos vai gerar um nível maior de dificuldade e se você der conta, ok, né? Se você conseguir dar conta, ok. Outra questão também que eu apontei muito foi a questão da topografia, né? Meu terreno era A, muito topográfico desde o início, assim. Até algo curioso é que no TCC1, quando eu recebi o mapa, as informações geralmente são dadas de 1 em 1 metro de desnível de topografia. E toda a minha parte de pesquisa e tudo mais, eu fiz como se fosse de 1 em 1 metro. E aí teriam 12 metros de desnível no todo do recorte. Só que, na verdade, eles estavam de 5 em 5. E aí eu só descobri isso ligando muito, enchendo muito o saco da prefeitura. E aí que eu percebi que o desafio era muito maior. Só que eu tinha um apego tão grande a toda a pesquisa que eu já tinha feito, a toda as soluções que iriam trazer com o projeto para a comunidade daquele local, que é um bairro que não tem tantas coisas. Muitos terrenos ali são de construtoras grandes daqui, então tudo vira projeto residencial e não tem nada para a comunidade. E aí o terreno tinha 25 metros de desnível de topografia. E ainda trazer esse tipo de uso, que tem que ter 100% de acessibilidade pelo público que está sendo atendido, e a topografia, todos da minha banca disseram, troca de terreno, pega um terreno mais plano para não te incomodar. E eu não quis, e aí foi 10 vezes mais difícil resolver as plantas e acessos. E, nossa, assim, cada vez que eu resolvia um lado, o outro lado já não estava resolvendo. E daí tinha que fazer tudo de novo. Várias vezes tentando iniciar e no fim deu tudo certo, graças a Deus. Mas se não fosse as tantas mensagens trocadas e tantas vezes te chamando para resolver, realmente, assim, ó, tinha dia que eu travava e falava, não dá, eu não sei mais o que eu vou fazer, eu vou ter que desistir de novo. não desistiu, né? Conseguiu dar conta desses 25 metros de desnível e da forma mais complicada. Cara, é bom que até as meninas passaram aqui atrás no escritório e eu lembro que eu até falei pra elas, assim, cheguei no grupo e falei, cara, vocês acreditam que eu tenho uma TCCinha na mentoria que tá fazendo o projeto com um terreno com 25 metros de topografia e tá resolvendo tudo por planta? Elas ficaram, não. É impossível, pô. Não tem como não ficar vendo em planta e também no 3D para poder resolver a topografia. Eu disse, pois é, ela consegue e ela, a Letícia, ela ainda consegue, tipo, resolver as coisas na planta quando passa para o 3D encaixa. Tipo assim, ela consegue visualizar o projeto tridimensionalmente e resolver tudo na planta, tudo na imaginação dela. Ficou todo mundo impressionado com você, tô falando sério. Também já te falei essa no Telegram, né? Que todo mundo ficou aqui. Sério, ela é muito inteligente, ela é muito inteligente. Eu disse, eu não consigo, eu não consigo. Toda vez que eu dizia, a gente se encontrava em mentoria, eu dizia, Letícia, isso não vai dar certo. Aí quando a gente via no 3D, encaixava, pô, impressionante. Então, tipo assim, resolver um projeto de 25 metros de topografia ali, de desnível, só por planta, cara, só você, só você. Nesses anos todos aqui, 7 turmas de mentoria e é a primeira vez que eu vejo isso, de verdade mesmo. Então, parabéns, você mandou muito bem. E aí, acho que tá todo mundo curioso já para saber como é que ficou esse teu projeto. Só Não, vamos deixar pro final. No final aqui do vídeo a gente conversa sobre a banca, como é que foi, qual foi sua nota final, como é que ficou tudo isso.
e a gente conversa mais no finalzinho, tá? Agora vou te pedir para apresentar a tela, compartilhar como a gente fazia nas mentorias individuais, coletivas durante o semestre mesmo, compartilhar a tela aqui no Meet. E aí me apresenta como ficou a tua apresentação final lá de slides para a tua banca final, mostrando esse resultado realmente aí da tua proposta, tá? Ok. É só compartilhar normal. Não preciso nem explicar como é, né, cara? A TCC tá acostumado a fazer isso a vida toda. Apresentei tantas vezes. Não é isso, já tá acostumado. Deixa eu só fixar aqui a tela. Isso, boa, foi. Tudo certinho, vamos nessa. Tá. O meu tema, então, é um centro de habitação intergeracional, como eu já tinha mencionado, e o nome que foi dado ele foi Espaço Vida. Isso já foi estipulado desde lá de início. E aí, a parte da justificativa, eu trouxe informações que foram pesquisadas no TC1, dizendo como que a arquitetura ela pode promover o cuidado físico e emocional, tanto dos idosos quanto das crianças, com a pesquisa feita em iniciativas que foram feitas na Europa, que criaram tanto espaços quanto projetos intergeracionais. E essa união das gerações nas pesquisas trouxeram muitas coisas positivas, como a quebra dos preconceitos, a questão de saúde trouxe muito mais vitalidade, idosos que tinham dependências maiores dos níveis de dependência que existem, começaram a reduzir essas dependências, saúde, a autonomia deles começou a melhorar também. E no município, que foi o que foi proposto o projeto, ele apresenta 9 instituições de longa permanência, sendo uma apenas privada, o restante todas são governamentais, e 4 abrigos institucionais para menores. Um deles é apenas para o sexo masculino e os outros 3 são mistos. Para a problemática, então, com essas pesquisas, foi feita a necessidade de criar novas políticas públicas, tanto pela demanda da quantidade de idosos que está ampliando com o nível de natalidade, como também como está se desenvolvendo a sociedade. E com esse aumento, traz a importância de promover a integração dele cada vez mais na sociedade, pensando mais em como o idoso vai agregar e como ele vai se estabelecer nesses novos meios que estão sendo feitos para ele, né? Uma pesquisa feita pelo censo nos Estados Unidos trouxe que 1,57 bilhões de idosos são previstos para o ano de 2050, sendo que o valor aumenta de 840 milhões de idosos no mundo de 2020 até 2050. Para o Brasil, esse valor ele fica de 9,2% de idosos previstos, que foram calculados no ano de 2020, com a previsão de 21,1% ser da população idosa no ano de 2050. Então, a questão que eu tinha mencionado dos níveis de... os níveis que os idosos apresentam de dependência, 7,3% deles apresentam para atividades de vida diária, como pagar suas próprias contas, pegar medicamento, pegar um transporte público, eles precisam dessa dependência. O valor aumenta para 39,2% com idosos de 75 anos ou mais. E aí a média é de 15 idosos em dependência para cada 100 pessoas em idade ativa, sendo que atualmente dá aproximadamente 7 adultos para cada idoso, e para o ano de 2050 a previsão é de 3 adultos para cada idoso. Então, reduz muito essa quantidade, aumentando ainda mais a necessidade de colocar os idosos em alguma instituição para essa permanência, porque não tem como ter essa demanda de cuidados com os idosos. E aí os objetivos do projeto foi desenvolver o anteprojeto arquitetônico para implantar um espaço residencial de lazer e também trazer atividades de integração da comunidade para o município de Criciúma, e aí criar o espaço que integre esses usuários, promovendo a saúde e também a criação de memórias afetivas. Também fazer um programa de necessidade adequado, tanto para os idosos quanto para as crianças e a comunidade que está sendo contemplada nesse local, e projetar os ambientes adaptados para esses tipos de usuários. Desenvolver também as conexões do projeto com o meio urbano, que foi criado também um parque em metade do espaço do terreno para projeto, trazendo também um legado urbano ao município. E sempre que possível, promover a acessibilidade e o desenho universal como os princípios do projeto arquitetônico. Aí as referências que foram trazidas foi a creche da residência mais terceira idade, que é a única intergeracional que existe, que fica localizada na França, tem 5 mil metros quadrados e é um lar com especialização em portadores de Alzheimer, também é uma creche e apresenta um restaurante nesse local. O outro referencial foi a Casa para a Terceira Idade, que fica localizada na Espanha, em Barcelona.
uma escola que fica localizada também na França de 1.500 metros quadrados, concluída no ano de 2022, e uma outra escola que fica localizada na Suíça de 2.820 metros quadrados. Aí dessas referências, o que foi trazido para o projeto foi da primeira referência, que é a creche mais residência da terceira idade, a organização e a setorização que foi utilizada nela, o programa de necessidades, principalmente por ser o único do estilo do projeto que eu buscava apresentar, o modelo que foi utilizado de layout e também as soluções de fluxo. Da casa para a terceira idade, que fica localizada na Espanha, foi a materialidade, a acessibilidade e a comunicação que ela tinha com a natureza, a sensação de pertencimento no espaço e como ele era convidativo ao pedestre, e ele também apresentava a topografia. Então, as soluções que foram utilizadas em planta e os acessos de um terreno com uma topografia acentuada, que era muito semelhante à situação que se encontrava o meu terreno, onde de um lado ele ficava ao nível da calçada, mas do outro lado ele tinha um desnível grande. A escola da França foi a solução de volumetria, principalmente para os meus blocos íntimos, os materiais que foram utilizados e os modelos das esquadrias, a solução de pátios entre os blocos e a forma dos layouts das salas de aula. E a segunda escola foi como foram solucionadas o uso das arquibancadas e a iluminação da quadra que fica localizada no subsolo, os depósitos e como teriam que ser as salas de apoio para a quadra e também o modelo da quadra poliesportiva coberta. Aí, para contextualizar o terreno, para a escolha dele, foi feita uma busca de 4 critérios que foram determinados pelas pesquisas, que era uma presença de uma massa verde no local, o fácil acesso para essa população acessar, ter rotas de transporte público próximas e a proximidade com equipamentos de saúde, caso o ambulatorial que o projeto atenderia, ele não adequasse a todos os tipos de necessidades ambulatoriais daquele local. Então, foram mapeados todos os hospitais e postos de saúde, todos os locais de áreas verdes e as principais rotas de ônibus, definindo 4 possíveis lotes de uso. Aí, com base nos levantamentos e nos diagnósticos, o terreno escolhido foi o 4, que foi o projetado, de acordo com os critérios estabelecidos além dos apresentados anteriormente. O terreno, então, ele apresenta 34.109,53 metros quadrados. Ele fica localizado no bairro Santa Catarina, aqui no município de Criciúma, entre as ruas Avenida Presidente Juscelino e a Rua Uruçanga. E ele tem a topografia de 27,2 metros quadrados, em declive. Aí foram feitos diagnósticos, tanto de uso e ocupação do solo, topografia e afins. O uso e ocupação do solo mostrou que a área ela é predominante residencial, e tem alguns pequenos pontos de comércio, e aí o padrão das residências também, em geral, ele é mais baixo na vizinhança. E isso traria maior vitalidade para o projeto. Além de os lotes e os espaços que estão vazios, eles são todos, na consulta prévia, apresentando nome de construtoras. Então, todos os terrenos estão comprados por construtoras, possivelmente para até a previsão de 2050 do mapa urbano, demonstra que essas áreas todas vão ser preenchidas como zona residencial. A topografia, então, em todo o recorte que foi estabelecido do raio de 500 metros, tem 30 metros de desnível, e o meu lote apresenta 27 desses 30 metros de desníveis. Os outros mapas que foram estudados foi os cheios e vazios, para ver como é que era o local, as massas verdes, a legislação e plano diretor, principalmente para estipular gabaritos máximos que foram utilizados, para não fugir tanto do que estava no entorno. E, então, seguindo para o projeto, o conceito. O conceito, ele trouxe como o fortalecimento da intergeracionalidade, onde o espaço construído vai permitir essas trocas intergeracionais e reforça, sim, a interação entre as gerações. Como público-alvo seriam as crianças e jovens de 3 a 17 anos, como eu já mencionei, e idosos acima de 60, sendo um total de 98 residentes, 50 idosos de ambos os sexos e 48 crianças e jovens de ambos os sexos. E como palavras-chave foram definidas união, acolhimento e inovação. E aí, como diretrizes de projeto, seria a integração, como esse projeto vai se integrar no entorno, a identidade, criar essa identidade única ao projeto para também ser referência para próximas pesquisas de tema, a inclusão da comunidade para dentro do local, a humanização para trazer esses espaços mais humanizados para os usuários, se tornando um local acolhedor e estimulante, as conexões entre os espaços de uma forma fluida e permeável, o conforto ambiental, principalmente a questão de iluminação e ventilação natural,
para todos os espaços para promover maior saúde aos usuários, e os focos visuais, que, utilizando da topografia acentuada e dela sendo um dos pontos mais altos da cidade, trazer esses focos visuais aos moradores e aos usuários dos espaços. De implantação, então, o lote ele foi dividido em duas partes distintas, sendo a parte onde ficou localizado o centro próximo à esquina da Avenida Presidente Juscelino com a Rua Uruçanga, e a outra parte ficou como gentileza urbana para o município na criação de um parque. Os blocos, então, eles foram divididos em diferentes setores, aonde ficou bloco ambulatorial, administrativo, recreativo, parte íntima, de segurança, educacional e de serviço. E o parque que ficou a parte mais contemplativa do ambiente, onde foi criado um açude e caminhos e espaços de contemplação. O parque conta com estacionamento público, espaços de contemplação. O açude que foi criado ali nesse ambiente passava um lençol freático. Então, para evitar questões de alagamento e também promover um espaço de contemplação e conexão com a natureza, foi criado o açude. E a arborização existente, ela foi mantida. Até eu vou retornar para falar dessa questão aqui. Toda essa área aqui, tá aparecendo, era já vegetação existente. Então, ela toda foi mantida, não foi modificado nada, tanto por essa parte lateral aqui ser um espaço de APP, e tem mais um morro para o outro lado, que também é espaço de APP. Então, a intenção era realmente manter essa arborização e alterar o mínimo possível. Até eu aumentei aqui a tela que estava apresentando para ver com detalhes, porque tem tanta coisa nessa tua planta que não estava dando para ver na telinha pequena. O editor do vídeo aqui que lute para editar depois a mudança de tamanho, mas pode continuar. Tá. Então, aí o parque, a primeira imagem, ela demonstra como é que seria o estacionamento público com 10 vagas disponíveis. Um dos espaços de contemplação fica na segunda imagem. O número 3 é a parte do açude, e tanto para contemplação quanto para evitar os alagamentos. E também ali no fundo dá para ver a vista mais ou menos da cidade, que é a visão que teria desses caminhos para todo o centro da cidade, já que ele fica numa parte mais alta. E também a arborização existente que foi mantida. De conjunto, tem uma praça que foi criada, uma praça seca, em cima do espaço do estacionamento, para atividades efêmeras e também para uso e contemplação do local. Foi criado um estacionamento de apoio para o setor ambulatorial, que fica aqui em cima, e o setor do auditório, que fica aqui embaixo, para auxiliar esse local. E também foi feito o playground, aqui para as crianças, a academia ao ar livre, o espaço de meditação e um espaço de descanso. E também existem caminhos descobertos e alguns caminhos cobertos que é para facilitar os acessos tanto dos idosos para os ambientes de uma forma mais facilitada, e também para circulações de serviço entre os blocos serem feitas de uma maneira mais confortável para quem trabalha nesse local. A primeira imagem mostra a praça, com a vista para a cidade. A segunda imagem, a vista do estacionamento de apoio ao auditório. A terceira imagem, do setor ambulatorial. E a quarta imagem, uma vista do playground. Aí também tem a imagem aqui da academia ao ar livre, do espaço de descanso e dos caminhos onde intercala a parte coberta e a parte descoberta. Aí tem toda a parte de quadro de áreas, onde o primeiro pavimento fechou 392 metros quadrados, o outro 3 mil metros quadrados, no total deu 10 mil metros quadrados construídos. E para apresentar e entender melhor essa questão dos fluxos e acessos, que eu consegui desenvolver ele todo por planta, mas é muito mais fácil entender por corte, foi dividido os setores. Então, vindo da calçada, tem a escada que dá acesso àquela praça, que fica no topo do estacionamento, embaixo do estacionamento. E esse estacionamento ele é ligado direto com esse pavimento aqui de baixo todo. Então, eles estão todos no mesmo nível, assim, do estacionamento. Aqui ele se encontra enterrado por conta da topografia, mas nessa parte que é do setor íntimo, ele está no mesmo nível e ele todo aparece. Aí a parte íntima ficou dividida nesse bloco de cima, que é a parte dos idosos, e nesse bloco de baixo, que é os dormitórios das crianças. E o centro, que aí é essa parte central, e todo esse outro bloco, é o espaço interativo, tanto intergeracional quanto para a comunidade.
Aí a parte de circulação horizontal, a maioria é elevado, porque essa parte de baixo também tem alguns acessos enterrados, então foi feito um muro de contenção aqui e a circulação se dá tanto aqui por baixo quanto pelos caminhos elevados. O setor recreativo ficou dividido nessa parte, onde tem esse pavimento que é alinhado com o bloco das crianças e o outro bloco que é alinhado com a praça, que aqui foi feita a utilização da cobertura, depois eu vou mostrar por imagens. E a parte de serviço, que ficou localizada no centro, onde tem refeitório, espaços de serviço de lavanderia e afins. Aí, para explicar os acessos, eu coloquei um corte-chave com o destaque do pavimento que eu estou demonstrando para conseguir compreender melhor, onde os acessos de pedestres se dão por uma rampa, que é para ser o acesso acessível, próximo à guarita de segurança, e a outra pela escada, que foi utilizada a solução de escada arquibancada, para que as pessoas pudessem sentar ali e contemplar o visual, além de só utilizar a escada. E o acesso de pedestres também se dá dessa parte da planta pelo estacionamento do setor ambulatorial direto para o setor ambulatorial, que fica localizado nesse primeiro pavimento. E de veículos se dá por 2 rampas de acesso para esse estacionamento, para facilitar o fluxo dentro do estacionamento e evitar choques, por ser um estacionamento mais de serviço, onde ficariam as viaturas, ambulância, carro dos funcionários e carga e descarga. Aí de setores, então, ficou o setor ambulatorial e o setor de serviço, onde o setor de serviço é o estacionamento e o setor ambulatorial é todas as salas de apoio com fisioterapia, psicóloga, fonoaudióloga, salas de medicação, sala de atendimento e observação, todas essas partes, ludoterapia, com uma circulação vertical localizada próximo ao acesso principal da rua, e é o único acesso que se dá ao térreo desse pavimento, por meio de rampas, escada e uma plataforma elevatória, panorâmica. E aí também os banheiros de apoio, e aqui, pequenininho, tem os vestiários para os funcionários. Essa primeira imagem é a imagem do estacionamento de serviço, então aqui está a porta que dá acesso direto a esse setor ambulatorial, para facilitar entrada e saída de ambulâncias e afins aqui. A segunda imagem aqui pega a escada e a praça, que para não ser feito guarda-corpo foi feito uma floreira elevada, então não existe o guarda-corpo, mas existe uma barreira mais larga, onde a pessoa consegue ter essa segurança por ser um local mais alto. E a cobertura com a horta elevada, que foi utilizada a parte da cobertura no centro para fazer essa parte da integração, então tem caminhos cobertos para conectar tanto uma parte do bloco quanto a outra, só que tem essa horta e espaços para sentar, contemplar a vista, que é uma das diretrizes de projeto. Da planta do pavimento térreo. Esse pavimento ele foi intitulado como térreo por conta de ser o acesso principal da via. Então, o acesso que dá para o hall do pedestre se dá por esse pavimento. Também tem acesso de veículo pela rampa, que vem do acesso da guarita da rua e desce para esse estacionamento enterrado, que já foi demonstrado no outro corte, e que dá acesso a toda a maior parte do projeto, que são todas as salas de aula, as partes administrativas e essa cobertura que eu mostrei onde tem a horta. Então, a cobertura fica aqui com a passarela coberta e o setor íntimo dos idosos também no mesmo nível dessa parte para facilitar a conexão entre eles. Então, tem acesso interno dos residentes por meio de uma cobertura, de uma passarela elevada coberta que conecta a um segundo a segunda recepção para ter esse controle também, porque como aqui o acesso é feito à comunidade, o espaço ele teria que ser feito um controle para essa parte mais íntima, não ter facilidade assim, sem ter um controle desse acesso do setor íntimo para o setor de educação. E também o acesso dos residentes se dá por outra cobertura aqui, que conecta o bloco dos idosos ao bloco central. De soluções de projeto que foram feitas. Então, ficou nesse pavimento setor recreativo, administrativo e a circulação vertical que dá acesso para o setor ambulatorial, que já foi mostrado em planta. E aqui ficou uma área de exposições, espaços administrativos, como sala de reunião, secretaria, tesouraria,
espaços multiuso, então sala de leitura, salas que podem agregar diferentes tipos de uso com depósito para auxiliar essa diferença. E essa sala também tem algo diferente, que ela foi feita com uma divisória interna em vidro, onde pode ser recolhido e fazer um espaço maior, ou então dividir em 2 espaços menores, dependendo do uso que está se utilizando para essa sala. Salas de aula, música, pintura, todas ficam nessa segunda parte do setor. E foram feitas espaços de área de espera para auxiliar no conforto acústico e também na comunidade de quem está esperando para essas salas que tem maior fluxo de pessoas, que são as salas de dança e música, e também a brinquedoteca que fica localizada aqui no centro, que é mais distante desse ambiente, todas separadas juntas, que são os ambientes que promoveriam maior questão de ruídos. E aí todo o setor íntimo dos idosos, onde foram divididos em quartos duplos, com banheiros acessíveis e sacadas, todas elas individuais, e espaços entre os corredores de convívio, mas também para trazer outra diretriz de projeto, que é a questão do conforto ambiental. Então, traz a iluminação e a ventilação natural para os ambientes dos corredores. A primeira imagem mostra o acesso principal, com uma proteção para fazer esse embarque e desembarque das pessoas com segurança. A segunda imagem é a do bloco, a conexão entre o bloco dos dormitórios dos idosos com o bloco central. Então, aqui aparece o caminho elevado para conectar, e ele é todo plano nessa parte, justamente para a questão da acessibilidade dos idosos, para eles acessarem esse espaço. A rampa de acesso da garagem do subsolo, então ela se dá por 2 entradas. E a conexão entre os blocos das passarelas. Então, são passarelas elevadas feitas com proteção e descobertas. Pavimento -1 é acesso só pelos residentes, não tem nenhum acesso externo. E se dão pela rampa lateral para os idosos conseguirem acessar. Pela outra rampa também, para conseguir acessar o espaço ecumênico. E dos jovens aqui seria feito uma abertura que dá por duas meu Deus, esqueci o nome. Ai, que loucura, a gente fica sem lembrar. São 2 volumes laterais de rampa. Esqueci o nome rampa. São 2 volumes laterais de rampa para esse acesso externo, para não ter que necessariamente utilizar a circulação vertical principal, que tem as escadas e elevadores. Da circulação vertical, foram utilizadas em 2 espaços, 2 blocos, para atender essa demanda. Então, tem escada com porta corta-fogo, tanto para essa parte quanto para outra parte do bloco, e o elevador também central. E aí, de setores, foram divididos a parte do setor recreativo, onde ele ocupa 2 pavimentos nesse lado, que é onde está localizado o espaço ecumênico, a sala de projeção e mídia e o vazio aonde fica o auditório, que ele ocupa 2 pavimentos por questão da altura. E aqui é a parte da quadra poliesportiva, que também ocupa 3 alturas de pavimento. O setor de serviço ficou com a parte da lavanderia e todas as salas de apoio para ela, e do refeitório, com cozinha e salas de apoio, e também o apoio aos funcionários, com vestiários, banheiros, espaço para guardar os seus pertences, e com a conexão próxima à parte de entrada do refeitório e das sala de nutrição, onde guarda os mantimentos e afins. E também foi colocado para facilitar essa conexão com a parte de geladeiras, frios e guardar mantimentos, a sala de aula de culinária. Então, ela ficou distinta dos outros pavimentos que já estão localizadas todas as partes de ensino, justamente por essa facilidade de conexão com o refeitório. E também trazer os idosos ou as crianças, afim, quem está utilizando o espaço, está fazendo aula de culinária, pode trazer essas comidas que foram feitas no espaço da culinária para dentro do refeitório, para eles mesmos utilizarem esse espaço ali para conviver, para comer, para se integrar. Do pavimento -1, a primeira imagem é a parte da fachada lateral, que foram feitos módulos de brises, tanto para proteção da função principal do brise, né, do sol, quanto também para trazer velar um pouco o que está vendo de fora de quem está dentro.
foi utilizado esse módulo de brise. E as rampas laterais, aqui dá para ver o acesso, que é para facilitar esse fluxo por meio da rampa. Todas elas são acessíveis. E foram feitas esse modelo ripado, tanto para proteção, porque elas são descobertas, já que tem janelas na planta naquele local, mas também para permitir ainda essa ventilação natural para as janelas que estão ali. Então, foi feito esse módulo que protege e, ao mesmo tempo, permite a visão e a ventilação do local. A planta do pavimento -2 tem acessos de veículo para o estacionamento do auditório e o acesso principal do auditório de pedestre, o acesso das crianças, do bloco das crianças, para dentro do pavimento, onde fica localizada as piscinas. Essa piscina é a piscina acessível e essa é a piscina convencional, com vestiários para ambos os sexos, com espaço acessível também, e para guardar os pertences e afins. E também a parte de jogos, academias que ficam localizadas nesse ambiente. Nesse pavimento, a quadra poliesportiva ficou locada a parte da arquibancada, que foi utilizada de referência de um dos referenciais que foi utilizado no projeto, onde permite que consiga ter essa visualização e, ao mesmo tempo, trazer essa altura necessária que a quadra poliesportiva pede. E também foi feito aqui um espaço como se fosse uma sacada, para quem está ali no ambiente, precisou sair, fazer uma ligação, pegar um ar livre e tudo mais, utilizar esse ambiente e também fazer o fechamento dessa volumetria, trazer a volumetria interessante para o espaço. E aí aqui a parte do auditório, onde tem todas as rampas acessíveis, espaços destinados aos cadeirantes, o foyer, que ficou colocado aqui com banheiros de apoio, depósitos, camarins. A parte das coxias também foi pensada pro espaço. Não dá para ver porque o corte está bem pequenininho, mas toda a parte de refletores acústicos para questão acústica do ambiente também foi pensada. E das imagens, então, para entender melhor a parte das arquibancadas, essa é a vista de quem está em cima da arquibancada, consegue ver tudo que está acontecendo embaixo na quadra poliesportiva, e ao mesmo tempo traz a parte dos apoios das salas que são de depósito para quem está utilizando a quadra poliesportiva. E a segunda imagem mostra a entrada de acesso para as piscinas, que também é o acesso para essa rampa lateral que conecta ao refeitório. E a última planta, que é a planta do subsolo e das guaritas, o esquema das guaritas, que tem sala de descanso, banheiro e o espaço para o segurança ficar realmente. E a planta de subsolo é só a parte da quadra poliesportiva e das salas de apoio, com os vestiários, as salas multiuso e os depósitos. E aí, na primeira imagem, é a visão de quem está na quadra para quem está vendo o ambiente. Então, ele é todo em vidro, para trazer essa iluminação para dentro da quadra e também promover a ventilação. De solução utilizada para as esquadrias, foram feitas esquadrias em modelo guilhotina, para permitir essa ventilação e também ter o peitoril elevado, em vidro fixo, para promover a segurança. E as guaritas foram feitas externamente com a mesma materialidade do bloco central, para trazer essa conexão do que é feito íntimo e do que é utilizado pela comunidade ou está no contexto do espaço comunitário. E a planta para os jovens fica localizada na parte mais inferior, no mesmo nível da área das piscinas, onde foi feita uma área de estudos coletiva para tirar essas crianças de dentro dos dormitórios. São dormitórios quádruplos, com espaço para armazenamento dos seus pertences pessoais e sacada para todos os ambientes. E também foram feitos espaços integrados, como foi feito a mesma solução dos idosos, para trazer essa ventilação e iluminação natural e também fazer espaços de convivência. E o diferencial dessa parte dos blocos das crianças e dos jovens são as salas de apoio e controle dos profissionais, para que eles consigam manter essa organização e esse apoio das crianças, já que é um público infantil. Aí a primeira imagem mostra a fachada de uma dessas partes da sacada das crianças, onde foi feito um bloco modular de esquadrias, que foi utilizado das referências também. E todas as sacadas ela tem essa proteção para não ter o perigo de cair, o acesso, porque todas as sacadas, por questão volumétrica, elas foram pensadas para estar elevadas. Não sei o que eu fiz. Peraí.
Voltou. Tá aparecendo? Não, né? Ah, agora foi. Para ficar elevado 50 centímetros do solo, para ter essa intenção de sacadas flutuantes. A imagem interna do dormitório, os quatro unidades desse ambiente, todas com criado mudo para apoio e acesso para a sacada. E uma das imagens da sala de estudos, que foi pensada para trazer essa integração entre os usuários desse bloco e também espaços para, como nesse canto aqui, para eles guardarem suas memórias, assim, espaços com cortiça, onde eles conseguem colocar informações, escrever coisas ali, para trazer esse ambiente mais comunitário. E a intenção era, se fosse conseguir fazer todo, interiores, trazer esses espaços onde podem deixar lembranças e memórias para todo o conjunto, para que todo mundo que entre nesse espaço deixe a sua marca no local. As fachadas do bloco central, elas foram pensadas com um modelo de brise modular, com espaços de vegetação também, para trazer essa integração com a natureza, que o terreno já trazia essa conexão, né, com várias vegetações existentes. Também foi utilizada a cor cinza, com o fundo azulado, e as esquadrias do modelo guilhotina que eu mencionei com molduras, e essas molduras, para trazer identidade ao bloco central, foram colocadas também nos outros modelos de esquadria convencionais, de correr, para que traga essa unidade, além de utilizar a cor laranja, que é a cor principal do centro cultural, para as torres de caixa d'água e também para essas uniões onde a moldura contemplava. O laranja também foi trazido para esses ripados das rampas laterais e para cobrir esse acesso que contorna a topografia, que foi o único acesso que não foi feito acessível, justamente para não alterar tanto essa questão topográfica do local, manter algumas características do terreno. E na parte onde tem aqui o cimento, o concreto aparente, foram feitos pérgolas para manter essa ventilação desses espaços, que são espaços de área técnica, onde tem condensadoras, coifas e afins, e também proteger as pessoas que estão sentadas nos bancos que ficam nessa parte. E o bloco dos idosos, eles são feitos de materialidades distintas do bloco central, justamente para quem adentrar o centro e entender que o bloco onde ele está é diferente dos outros dois e ver essa questão hierárquica, onde os blocos íntimos têm suas materialidades específicas e distintas do bloco central, e o bloco central tem toda aquela questão mais colorida, com materiais diferentes, para entender que aquele espaço a comunidade pode usar, visualmente diferenciando eles. Então, o bloco dos idosos e também das crianças foi utilizado a telha shingle, foi utilizado o tijolo aparente, cerâmico, principalmente por o município de Criciúma e também os municípios vizinhos de Forquilinha seriam os principais produtores de cerâmica, e também pela questão da identidade do espaço, trazer um aconchego e essa cara de casa para o ambiente para as pessoas que vão residir ali. Além do uso da madeira, para também trazer essa questão do aconchego, e para quebrar um pouco isso, o concreto aparente. Essas são as outras fachadas do bloco. Também foram feitas molduras ao redor das esquadrias para conectar um pouco também com o bloco central, para não ficar completamente distinto, né? Lembrar um pouco. E aí tem um vídeo que eu fiz na apresentação que ele... Peraí que eu vou botar para cá. Aqui. Peraí, deixa eu só voltar aqui. Aqui, pronto. E aí eu apresentei ele para entender essa questão espacial, que para mim parecia muito claro, mas geralmente tem essa visão aérea para compreender melhor todo o conjunto, né? E aí também mostrando a parte do parque, como ele ficou por inteiro. E nossa, na hora da apresentação deu um medo do vídeo travar, de acontecer alguma coisa, porque uma das principais, até a gente vai falar depois da banca, mas uma das principais apontamentos da banca foi questões que não conseguimos entender nas plantas pela questão da complexidade. O vídeo ele tirou todas elas, assim, a gente nem vai perguntar, porque vendo pelo vídeo a gente consegue entender acessos, a gente consegue entender fluxos que não davam para se entender, ou as conexões que não davam para se compreender completamente em planta.
Ah, eu acho que é a apresentação, porque que rodou certinho. Então pode ter Uhum. sido por conta da apresentação que ele travou um pouco, mas deu pra ver, não, Uhum. não precisa reproduzir novamente não, tá? Uhum. Bom, parabéns mais uma vez, né? Obrigada. Foi ótimo. Cara, muito bom o teu trabalho, muito complexo mesmo. Eu tenho algumas perguntas para te fazer. Até. Uhum. Boa, vamos. Apresenta de novo a parte do vídeo, onde estava ali do vídeo, pode O ser. vídeo? Ou até da fachada, assim, também, não tem problema não. Só para te fazer algumas perguntinhas aqui sobre eles, sobre o teu Ok. projeto. Uhum. Vamos lá. Primeira coisa é sobre programas, né? O pessoal tem muito essa ideia de que no TCC de arquitetura você tem que usar o programa BIM, você tem que usar o Revit, o ArchiCAD para fazer o TCC e tudo mais, e que senão você não vai conseguir dar conta. E eu até já postei isso nos meus stories, né? Vou postar de novo, porque eu sou assim mesmo, eu gosto de comprar esse barulho, essa confusão com Uhum. quem bate nessa tecla. E eu queria saber uma coisa. Teu TCC foi feito com qual programa? Assim, para a parte de 2D e 3D, como foi que você desenvolveu? Quais programas que você utilizou? Eu desenvolvi ele 100% no CAD e Sketch. E foi um dos grandes desafios, assim, por conta da topografia. Mas eu não tinha tanto conhecimento de tecnologia BIM. Eu até fiz algumas aulas de Revit, mas eu não quis arriscar. Já aconteceu casos na minha universidade de pessoas que sabiam, já utilizavam, e por conta de topografia, terreno, não saber representar a diagramação correta, reprovaram, e eu não queria correr esse risco. Então eu fiz ele todo em AutoCAD e SketchUp. Pois é, O para renderizar. e isso na primeira mentoria individual que você teve, eu te perguntei quais programas que você ia utilizar e você falou isso, né? Que já tinha feito um curso de Revit, já sabia utilizá-lo, mas que não sabia muito bem qual ia fazer. E eu te falei isso, Letícia, é o seguinte, não faça no Revit, faça no que você mais tem domínio, porque de fato, não só a tua universidade, mas as universidades do Sul, a gente percebe muito aqui pela mentoria que o padrão de cobrança das universidades aí do Sul, eles prezam muito pela representação gráfica, Sim. às vezes até mais do que a qualidade do render, por exemplo. Tipo, eles gostam mais de ver uma planta bem feita, corte bem feito, correto, uma fachada também bem feita do que imagem. Tipo, eles é algo que realmente para eles vale mais, né? Então, o fato de você ter um programa que você consegue chegar no nível de representação que eles querem, e eu não estou falando que o Revit ou que o ArchiCAD ele não chega lá, não é isso. Mas é que para chegar lá você precisa ter um nível assim de domínio muito alto, né? De tipo de Uhum. experiência. A tua experiência ela era maior com AutoCAD, SketchUp, e aí foi com ele que você desenvolveu e foi com ele que deu certo, né? Então tem que ter muito cuidado, tem que ter muito cuidado com isso de programa, porque tanto ele pode te ajudar pra caramba, como ele pode te atrapalhar. Então no teu caso, eu não te vi. Tu fez quantos cortes totais, cortes gerais? 8. 8 cortes. Eu não te vi em nenhum momento assim reclamar de eu vou ter que traçar o corte, isso aqui é uma dor de cabeça, eu não consigo, que corte é uma das coisas que o pessoal mais fala de Revit e ArchiCAD que facilita, porque ele já gera os cortes. Só que, cara, ele não gera os cortes com esse nível de detalhamento, com esse nível de representação. Ele gera aquele corte cru que você vai ter que lapidar, né? Você vai ter que trabalhar com ele todo ali para deixar nesse nível do corte que você conseguiu apresentar no teu trabalho. Então, assim, é muito legal. Eu uso muito o trabalho como esse exemplo, porque ele tem um nível de complexidade gigante, ele tem uma área gigante, pô, 10 mil metros quadrados de área construída é uma coisa absurda, tipo assim, sério, absurda para um TCC. E foi feito no AutoCAD com 8 cortes e feito com AutoCAD SketchUp. Então, tem que 8 ter. cortes, 5 plantas. E cada alteração pela banca que falava, porque a gente teve uma apresentação da banca, mas mais as alterações do orientador, né? Cada vez que ele pedia para alterar uma coisa, eu ficava, ai meu Deus do céu, será que vai dar tudo certo? Mas deu tudo certo. Dá tempo, dá para fazer, dá para diagramar. E outro detalhe é que
é muito característico algumas coisas de diagramação do Revit. Então, quando eles veem um projeto e é perceptível que foi feito em tecnologia BIM ou não, dobra a quantidade de coisas que eles começam a especular e criticar por justamente ser uma tecnologia que vai trazer com todos esses detalhes feitos pela tecnologia. E no nosso, fazendo ele pela AutoCAD, é tudo a gente, é tudo a nossa mão que tá produzindo aquele material. Então, qualquer detalhe que está ali feito, eles sabem que a gente sabe fazer 100% e não que foi algo próprio já programado pelo programa. E realmente, assim, eu sei que aqui no Sul eles são bem mais críticos com isso, mas em várias bancas que eu fui ver dos meus colegas, depois que eu apresentei, que eu fui uma das primeiras, eu fui a segunda a apresentar de toda a minha turma. E quem fez em BIM sempre teve isso, assim, nossa, tua representação tá boa, mas não foi tu que fez. Então, vamos ir para outros pontos, coisas de decisões de projeto que talvez no meu, em questão, assim, não falaram justamente por conta da questão da representação, que foi bastante elogiada também. Até pós a apresentação, um amigo meu, ele trabalha com uma das minhas orientadoras, uma das pessoas que foi da minha banca, e mencionando sobre mim, que eu tinha feito o convite para minha formatura para ele, ela falou e elogiou lá no escritório a minha representação. Ela disse, olha, eu fiquei muito chocada com o modelo de representação para o tamanho do projeto dela, que ela conseguiu fazer esse tipo de representação em tudo. Essa questão do programa BIM, da representação dele, é muito importante que a gente deixe isso claro, porque, cara, existem formas e formas de representar o projeto, né, com Revit, com ArchiCAD e tudo mais, mas o erro da galera é justamente fazer, como eu falei, passa o corte ali, ou então coloca a elevação mostrando aquela fachada, e aí só deixa do jeito que saiu do programa. No máximo coloca o nome dos ambientes, as cotas verticais e acabou. Não dá um tratamento ali da espessura das linhas, um tratamento ali de achura para poder mostrar quais são as partes daquele corte que estão na frente, que estão atrás e que a gente consegue realmente ter essa noção. Quantas vezes a gente não debateu isso nas tuas plantas, por exemplo? Ver uma planta de cobertura, qual bloco que está mais alto do que o outro por conta da quantidade de pavimentos e também por conta da topografia. Então, assim, esse nível de precisão é muito difícil de chegar com a ferramenta que faz tudo sozinha e que você não tem esse conhecimento de como na ferramenta altera aquilo, né? Então, a gente percebe muitas vezes as críticas relacionadas aos TCCinhos ou aos alunos que fazem o projeto no ArchiCAD ou no Revit, relacionada a isso da representação, é mais por esse lado, sabe? É mais por esse lado de, nossa, certo, você tem ali 5 cortes, ou então 8 cortes, mas esses cortes ali a gente está passando e a gente não consegue compreender bem qual é o bloco que passa aqui na frente, qual é o bloco que está passando ali atrás. Parece que é uma coisa só, então tipo, tem que ter mega cuidado com isso ali. Não é algo que iria reprovar, nem sempre reprova, mas nem sempre, né? Porque depende da faculdade, tem faculdade que é mais rigorosa com isso. Mas como você falou, é uma demonstração de falta de conhecimento arquitetônico. Porque um arquiteto formado, ele precisa ter esse conhecimento, que quando você passa ali um corte, você tem que ter pelo menos 3 níveis de visualização. Em corte, em vista de próxima e em vista de fundo. Então, todo arquiteto formado, ele deveria ter esse conhecimento. Quando ele chega numa banca e um corte ele não tem esses 3 níveis mínimos, então, opa, levanta um sinal de alerta ali de que tem algum problema, né? Então isso é legal, essa discussão é muito bacana. E eu sempre falo, né? Eu fiz o meu TCC no Revit, pô. Eu falo assim, a galera acha que eu odeio o Revit. Não, eu amo, pô. Meu TCC todo, 100% foi Revit. Revit, só Revit. E, cara... Mas tem que ter o domínio. Oi? Mas tem que ter o domínio. Cara, tem que ter o domínio, exato. Eu tirei 10 no meu TCC, foi tipo assim, eu fiz 5 cortes, uma loucura, um edifício de 9 pavimentos, mas eu tinha domínio, eu tinha experiência com o programa e aí eu conseguia controlar esse tipo de coisa, né? Então, cara, essa discussão é ótima, se deixar a gente vai ficar só falando aqui sobre ela, mas eu quero falar sobre outros pontos também. Uma coisa que eu vi que a tua faculdade cobrou muito foi uma questão estrutural, né? A gente teve várias mentorias também para discutir isso, da parte estrutural, principalmente da quadra, não foi? Porque tu tem a quadra, o bloco da quadra que acho que tá dando para ver ali,
E aí tem salas de aula em cima da quadra, né? É isso? Até essa linha aqui de baixo azul é toda a parte de quadra poliesportiva, tanto enterrada quanto aparente. E dessa linha para cima são as salas de aula. Então teria um peso, além disso, a parte de cobertura, né? Todo o peso da cobertura. E eles cobram muito a questão estrutural do local. Então, até eu não consegui ter tempo para fazer o esquema estrutural completo em isometria, então não foi apresentado, mas foi uma das coisas que a banca questionou de novo, tipo, a gente viu em planta, mas cadê a isometria para a gente entender para ver se isso está realmente funcionando? E até um deles falou assim: isso aí não vai funcionar do jeito que tu fez. Eu falei: olha, vai sim. Porque eu orientei com vários professores, professor de matéria estrutural. Por sorte, estava fazendo uma matéria com a engenharia e conversei com ele. Ele falou: não, vai funcionar. Me passou a dimensão, me passou como é que tinha que ser o modelo da treliça para aquele tipo de lugar e tal. E dimensionou a mais para que realmente funcionasse. Então, essa parte estrutural eu tinha certeza que estava funcionando, mas foi algo que demorou bastante, quebrei bastante a cabeça para fazer, porque era um grande vazio, tinha uma quadra ali dentro e não poderia ter um pilar batendo no meio da quadra, né? E isso também se replicou pro auditório, porque o auditório também tinha 2 pavimentos e coisas acontecendo em cima dele, e ele não podia ter algo ali no meio atrapalhando. Então, foi feito tanto a viga e laje treliçada metálica, quanto também utilizando um tipo diferente de laje, que não é a laje convencional, né? Foi feito o uso da steel deck. Dash Deck foi uma das soluções que a gente discutiu e eu anotei aqui esse ponto da estrutura para a gente conversar. Tá aparecendo mentoria que eu vou anotando os pontinhos ali, só que dessa vez não é de alteração de projeto, né? Dessa vez é para a gente conversar sobre ele. Mas eu anotei essa parte da estrutura por quê? Porque às vezes eu percebo que não é por maldade, tá? Mas que alguns professores, alguns avaliadores ali na pré-banca, por exemplo, nas orientações, eles não é que querem que você desista da ideia, mas tipo assim, eles levantam a dificuldade sem mostrar a solução, né? Eles levantam a dificuldade ali e aí geralmente o aluno tem tendência de quê? De desistir dessa proposta por conta da dificuldade que foi levantada. É normal, é humano. A gente termina desistindo daquele caminho quando vê que é um caminho muito, muito trabalhoso, muito difícil. E você não fez isso, né? Não. Quando apareceram essas dificuldades do auditório, desse espaço da quadra, de ser um grande vazio, um grande vão com funcionalidades ali em cima, né? Espaços de salas de aula que tinham uma carga e tudo mais, você começou a pensar nessas soluções para poder adaptar. Então, esse é um dos pontos mais difíceis ali durante a mentoria, é até mostrar isso para os alunos, né, para os TCCinhos aqui, que, cara, a gente não pode desistir de todas as ideias que a gente tem. Eu sei que tem aquela guerrinha de arquiteto com engenheiro, aquela coisa toda de que a gente quer só fazer o projeto sem pensar na estrutura e não pode ser assim, claro que não pode ser assim, mas também a gente no TCC de arquitetura, na vida, né, em qualquer projeto que você vai fazer, a gente precisa ter essas ideias. A gente precisa, por que não, pensar num espaço de quadra com alguns espaços de atividades acontecendo em cima. A gente consegue ter soluções para estruturar isso, a gente consegue ter soluções para cuidar da acústica, para cuidar do conforto ambiental, as próprias esquadrias ali trabalhando como basculantes para poder abrir, para poder gerar esse conforto ambiental dentro da quadra e tal. Essas soluções elas foram aparecendo e você ia assim, encontrava um problema, buscava a solução, sem desistir das ideias, sem trocar de tema, sem trocar ali o que você já tinha pensado. Então isso foi algo muito bom também, algo que você conseguiu fazer muito bem e de fato, da tua pré-banca, todos os pontos que foram trazidos já pré-banca, você conseguia responder, né? Você conseguiu na banca final solucionar e mostrar, olha aqui, eu pensei, vai funcionar assim, vai funcionar daquele jeito, não sei o que. E, cara, isso é muito bom. Isso conta É. muitos pontos ali com a banca. E na verdade é que mostra que você realmente definiu tudo, né? Isso vale muito. E da estrutura também, como ia ter que ser algo mais robusto, a gente tentou pesquisar por coisas que ficassem também bonitas esteticamente, né? Utilizar da estética da estrutura para que não fosse algo só estrutural. E na parte da quadra,
compôs bem, assim, o espaço. E como ficou tão bonito visualmente, a parte de cima, onde ficam as salas de aula, essa estrutura também ficou aparente internamente nas salas, para usar disso também como um elemento arquitetônico, e não só como estrutura. Porque muitas das coisas a gente quer esconder, né? E foi uma das coisas trazidas pela banca, assim, tá, e como é que tu vai conseguir num pilar tão grande de 65 por 30, como é que tu vai esconder isso? Eu falei, mas eu não vou esconder, eu vou deixar aparente. Olha que coisa linda, uma treliça metálica assim aparecendo. Quem disse que eu vou esconder, né? É bem por aí. Mas eu gosto também disso. Eu acho que também é interessante essa quebra de padrões, né? A gente está muito acostumado de colocar um forro de gesso para esconder aquela viga que passa. Mas por que não trabalhar com esse pé direito mais elevado, mostrando essa viga, mostrando essa treliça? Qual o problema disso, né? Então, é muito bom isso. Mostra é, agora foi eu quem esqueceu a palavra. Mostra o quão madura você é arquitetonicamente falando, né? O quão madura você é em relação a essas propostas, essas ideias e essa visualização arquitetônica, que eu já falei que a sua é fantástica. Vamos lá. Queria saber uma coisa, tá? Um dos pontos que eu anotei agora aqui do que a gente vem conversando. Para um trabalho tão difícil, né, tão grande, tão complexo, o que é que você acha que a mentoria TCC Nota 10, com tudo que ela envolveu aqui durante esse semestre, né, de fevereiro até agora, o que é que você acha que a mentoria ela mais te ajudou? Seja sincera, tá? Só tem eu e você aqui, pode ser sincera, pode abrir o coraçãozinho. O que é que você acha que mais te ajudou, assim? O que é que realmente foi aquele ponto ali que fez a diferença pra você, só pra você? Vocês não deixam a gente desistir. Em nenhum momento. É incrível, assim, ó. Respondem a gente. O apoio do Telegram é o principal de todos, porque eu utilizei como nunca aquele chat de conversa, era a gente conversando 11 horas da noite, meia-noite, para responder dúvida. E vocês não deixam a gente acumular dúvida, vocês respondem já na hora, e isso é muito bom. Porque principalmente para mim, que tinha um fluxo gigante de matérias, de projetos para entregar, de outras coisas que se acumulam de trabalho, não era qualquer horário que eu conseguia entrar nas mentorias coletivas e tudo mais. E 90% do meu projeto foi todo solucionado pelo Telegram. E não, algo muito positivo é que não tem forma difícil para vocês de explicar. Se eu não entendo por desenho, tu vai lá e grava um vídeo. Ou então a Gabi também gravou vários vídeos me explicando coisas para eu entender como é que faria nos programas e tudo mais. E esse auxílio, sem dúvida, foi o que mais me auxiliou em todo esse processo. Tanto que as orientações com o meu orientador, elas eram de 15 em 15 dias. Só que eu chegava com tanta coisa nova para ele, que às vezes eu ficava das 8 até as 10 horas da noite conversando para conseguir mostrar tudo que eu tinha conseguido produzir. Mesmo tendo semanas que eu não conseguia fazer tanta coisa, que às vezes eu dizia, ai, Vitor, olha, não tô conseguindo essa semana porque eu tô com entrega, sumia. Mas quando eu sumia, vocês iam atrás. Onde é que você tá? O que você tá fazendo? Como é que tá? Então, não tem como. Nem que eu quisesse desistir assim, vocês não deixam a gente parar por nenhum segundo, mesmo desmotivado, travando, principalmente no início, quando eu tive que começar tudo do zero esse projeto. Eu travei muito, muito mesmo. Foram inúmeras mentorias seguidas, onde eu trazia 15 opções e aí ainda olhando assim, não tá, não é ainda isso, não é ainda isso, junta um pouquinho dessa com aquela, vamos modificando. E eu tava muito ansiosa, porque eu comecei antes de começar o semestre, que é algo que tu não indica, mas que eu sabia que ia ser um semestre muito corrido, então eu comecei antes. E quando já começou, eu ainda não tinha proposta definida. Então eu falei, gente, não vai dar, não vou conseguir, não tem como, vai começar a acumular tudo. E sem esse apoio de vocês, eu realmente já tinha, não nem por não ter esforço meu para fazer, mas por desmotivação. Eu já ia ter desistido e ia deixar para o próximo semestre quando eu já tivesse acabado todas as matérias e tivesse só TCC. Foi o principal. Exatamente, porque ainda tinha isso, né? Ainda tinham as outras disciplinas que você estava pagando junto com o TCC, com a entrega, com prova, com tudo. E cara, assim, a mentoria é engraçado, né? A percepção de cada um em relação à forma de acompanhamento. Às vezes até eu considero que, cara, a gente deveria conseguir responder mais rápido os TCCinhos no Telegram, por exemplo. Como? Pois é, porque tipo assim, às vezes dá essa impressão de que o TCC é tudo muito urgente, né?
É tudo É, muito gente, tipo, até a minha noiva também, eu aponto pro lado porque a sala dela é aqui da direita, na minha direita. Mas final de semana, vários momentos, plantão de domingo no Telegram ali, feriados também. feriado. O que teve de feriado que eu te incomodei não tá na história, assim, Pois ó. Todo é, feriado eu aproveitava, era eu meio-dia, 1 hora, aí vocês me respondiam de novo. Eu falei, meu Deus, como é que ele já me respondeu? Eu tava fazendo o almoço, tu já tava me respondendo. E pois aí de é. noite de novo. Pois é, só que claro que tem aqueles horários que a gente não consegue responder, quando manda mensagem à noite, aí a gente responde no outro dia ali e tal. E às vezes dá a impressão de que demora pra gente, né? A gente sempre quer nessa ânsia de querer entregar mais e tudo, e às vezes dá essa impressão de que, ó, demorou, mas demora algumas horas, ou demora, sei lá, de um turno para o outro, e fico muito feliz de saber que te ajudou muito esse acompanhamento. Eu considero sim uma forma de acompanhamento, essa pelo Telegram. E também é uma coisa muito boa, que realmente quando você, mesmo tendo os horários bem apertados, quando o caldo engrossava assim de uma coisa mais difícil, uma coisa que dava mais trabalho que você não estava conseguindo resolver, aí você entrava em mentoria coletiva, né? Entrava às vezes no finalzinho da mentoria coletiva, mas entrava ali e tudo mais e fazia a mentoria para sanar aquela dúvida. Acho que até a dúvida do parque foi uma das que você entrou, porque não ia ter, eu não sei se era a pré-banca que ia rolar e não tinha nada do parque Então, ainda. E aí a gente foi lá desenhando e buscando uma solução. Então, assim, é muito bom ver um TCCinho que faz, que acompanha, que participa e que às vezes falava, Vitor, tentei e não deu certo, aquela sua ideia ficou péssima, não funcionou, mas eu já trouxe outra, o que é que você acha? Então, essa proatividade, essa forma de querer solucionar, porque, cara, o projeto de arquitetura, ele é experimentação, né? E quantas vezes a gente não conversou sobre isso de Letícia, fica tranquila, Letícia, é assim, o projeto de arquitetura, ele não é um ovo frito que a gente coloca ali, 5 minutinhos, pronto, tá, nem 5 minutos, 1 minutinho tá pronto, o ovo já assou, já fritou, já era. Não, cara, o projeto de arquitetura ele é ajuste, vai lapidando, resolve uma coisa e a- três outras coisas se quebram porque você resolveu uma, aí tem que ajeitar essas três coisas e assim vai. E cara, você conseguiu realmente fazer isso muito bem. Aí me conta, como é que foi essa banca? Como é que foi? Qual foi a sua nota? Finalmente apresentar esse mistério. Qual foi a sua nota? Como é que foi isso tudo pra você? Vamos falar sobre essa banca final e essa nota final sua no TCC2. a minha banca ela foi feita por os dois da banca anterior, que é do TC1, e um membro externo. O membro externo na banca, ele elogiou muito questões de diagramação, foi o principal, assim, que também foi algo que vocês batem muito pé pra gente, assim, ó, arruma a diagramação. Eu mandava alguma planta, vocês já falavam, ó, tem que arrumar isso aqui, não dá pra entender direito assim do jeito que tá, vai pra hierarquia das linhas, deixa mais fraquinho, vai organizando. Banca e viu que era importante isso, né? Tá vendo aí? Foi, Eu não foi. sou chato à toa, cara. Tem um Não, imagina, motivo. foi Tem um... realmente muito elogiado. Os cortes também, as decisões de corte, eles elogiaram onde tinha sido passado e tudo mais, foi coisas que todas elas a gente resolvia praticamente nas mentorias, ou então no Telegram. E os únicos pontos assim que eles mencionaram sobre algo que poderia talvez não funcionar tão bem é essa questão dos fluxos, mas aí também a gente já tinha definido isso para os fluxos de serviço que eles passariam em 1 hora ou outra, assim, tipo, vai passar o serviço para a lavanderia, eles não vão passar 10 vezes por dia, eles vão passar um horário ou outro e não vai atrapalhar o fluxo. Então, todas as coisas que a banca apontava, a gente já tinha justificativa, que foram treinadas antes pelo Vitor, até gravei a minha apresentação antes de apresentar e mandei para ele fez as observações do que eu poderia melhorar. Mas, no geral, assim, eles disseram que a complexidade foi muito grande e que a única coisa que eles sentiram falta foi a questão do paisagismo, que não foi algo trabalhado, mas também não foi algo que foi trazido por mim como proposta, nem como diretriz de projeto, trabalhar o paisagismo, porque eu sabia que não ia dar tempo. Então, por conta dessa ausência do paisagismo, foi o que não me trouxe a nota 10. E aí, algumas questões que foram trazidas na pré-banca que eu decidi não fazer, que eram questões não de função, nem de estética, era só opiniões de
cada um tem a sua opinião, assim, né, sobre determinadas decisões de projeto. E uma delas foi a questão do desalinhamento das salas de música e dança, que pela área que elas necessitavam, elas foram desalinhadas e formou um corredor em Z, assim. Mas não interferia nada em fluxo, nem em função, nem em estética, era só uma questão pessoal de gosto, de não gostar disso. É o que a gente fala, o É. não erro. É um comentário de pré-banca que é um não erro e não fazer essa alteração não deveria ser algo. Não deveria valer nota ou descontar algo da Uhum. nota, mas banca, né? Banca. Banca é banca. Mas no geral, assim, foram algumas coisas de escrita que eles achavam que poderiam estar mais detalhado aquela coisa da escrita, porque são muitos ambientes, e escrever muito sobre todos os ambientes passaria do limite de folhas, e eles compreenderam isso. E também sentiram falta de mais ambientes de interiores, só que como o projeto não necessitava de tantos espaços assim, eles entenderam que foi por questão, né, de tempo mesmo, pela demanda do projeto todo. Então, quase foi 10. A membra externa queria me dar 10, mas aí na hora que foram fazer as médias das notas dos outros, dos membros da banca, eu fechei com média final 9,5. Mas eu vou levar pro coração sempre que foi o 10, porque o membro externo ele não acompanha todo o processo, ele não sabia que eu tinha começado tudo do zero, e enfim, e ele entendeu como teve essa evolução e como o projeto conseguiu concluir e atender a tudo que precisava, que foi uma das observações dele. Então, eu levei pro coraçãozinho 10, mas na verdade a nota que está a média final foi 9,5. Mas eu fiquei feliz igual, eu fiquei aliviada igual, porque todo o trabalho, todo o processo do TCC é muito árduo, é muito difícil, e principalmente eu tinha um dia de folga só, que era segunda-feira, sem nada à noite. Eu tinha todos os outros dias até sábado aula, sábado de manhã, e eu consegui dar conta de tudo, eu fui aprovada em todas as outras matérias junto com o TCC. Para te ter uma ideia, eu virei um certo tipo de referência agora lá de questão de matérias. Então, para todo mundo que estava fazendo as outras matérias, das mesmas que eu estava fazendo, os professores diziam: mas tu não tá fazendo TCC e outras matérias que nem a Letícia. E ela deu conta e passou e tá fazendo tudo, e ainda foi a maior nota da turma dela. As outras notas não. Eu fui a única 9,5 e a maior nota. Não teve nenhum outro 9,5 também. E foi muito gratificante, assim, realmente muito gratificante. Vou sentir muita saudade de vocês. Viraram quase da minha família, assim, né? Que estavam junto comigo nos domingos de churrasquinho por Telegram. E realmente assim, ó, faz muita diferença. Eu já recomendei para muita gente, amigos meus da faculdade também. Façam, peguem, porque, sério, fez muita diferença. E eu tive a experiência de fazer TCC sem orientação funcionando, assim, desisti. Fiz de novo por pressão, principalmente da família, assim, de não desiste, vai, continua, tem que terminar essa faculdade de uma vez, assim, não fica postergando, porque dá muito medo. Eu tenho muita insegurança nisso. E o meu medo era justamente agora, a crise existencial que dá agora depois de formado. O que eu vou fazer depois? Então eu vou continuar estudando até o momento de eu estar preparada psicologicamente, mas não é assim que funciona. E o apoio que vocês dão, sério, assim, de longe o que mais me auxiliou. Eu poderia, talvez, conseguir sem tantas mentorias coletivas ou sem incomodar tanto vocês, mas eu desistiria muito antes de qualquer outra evolução de mentoria se não tivesse esse apoio que vocês dão de a gente não desistir. Isso é o primordial de tudo, assim, para mim. É engraçado isso, porque quando você vai fazer o TCC, né, tua primeira vez ali desenvolvendo, que não era a primeira vez desenvolvendo o TCC 2. Então, Sim. você não sabe muito bem aonde está pisando e cronograma. Pronto, você tinha um cronograma, você sempre foi muito organizada em relação a isso de cronograma. Também já te elogiei muito em relação a isso. Tipo, você passava por uma pré-banca já com o cronograma do pós-pré-banca já feito ali, já estava tudo prontinho. Só que esse cronograma ele muda praticamente todos os dias, né? Tem dia No que você maior fala. desespero. Exatamente. Tem dia que você fala, hoje eu vou fazer a planta de cobertura completa, hoje eu termino, amanhã eu vou fazer um corte, cara, aí você faz um bloco só a cobertura, porque apareceu algum problema ali naquela cobertura, esqueceu a área técnica, onde é que iria ficar, não sei o que.
Cara, e saber reorganizar isso, entender que é normal esse processo e precisa justamente reorganizar esse cronograma e ajustar de novo para no outro dia, aí sim finalizar essa cobertura se der esse tempo e ter esse controle, ter esse conhecimento de que realmente as coisas se encaixam e que dá para encaixar tudo isso, dá para montar estratégias. Eu acho que é o que a gente consegue mais visualizar, né, hoje em dia, ainda mais depois de tantas turmas, e consegue trazer para cada um de vocês ali na mentoria. Sempre dizia, Letícia participa mais, as mentorias coletivas vem mais, mas sempre via você produzindo muito bem. Então não era uma TCCinha que dava dor de cabeça ou que a gente ficava com medo de, eita, cara, mas será que a Letícia está produzindo? Não, nunca nem passava isso pela cabeça, que a gente sabia que você estava produzindo ali. Então isso é muito bom, cara. Ter TCCinha assim é bom demais, sério, sério, muito bom. Mas é isso, também só tenho a te agradecer por tudo. A não nota 10, né? Ser uma TCCinha que chegou em um 9,5 ali. Eu acho que não desmerece em nada o teu trabalho, de verdade mesmo. O quão é, às vezes, até um pouco injusto o julgamento dos professores em relação a uma banca, porque, tipo, dentro de um projeto que tem 10 mil metros quadrados de área construída, 25 metros de desnível no terreno, diversos usos, diversos fluxos, você pontuar questões de falta de mostrar alguns ambientes internos. A mais, porque, detalhe, você já tinha ambientes internos. Falta... O que o meu orientador falou foi que o único ponto realmente, assim, que foi o que foi decisivo para não ser o 10 foi só a questão do paisagismo. Paisagismo, O que eu também não considero justo, sendo mandando a real, sabe? Porque eu não enrolo não, eu falo mesmo. Porque assim, cara, eu sou arquiteto, né? Aqui no escritório tem vários arquitetos que trabalham aqui. Ninguém daqui faz projeto de paisagismo. Quando a gente é contratado para fazer um projeto de uma casa, por exemplo, a gente faz o projeto de uma casa, mas a gente não faz o paisagismo. Quem faz o paisagismo daquela casa é um outro projeto à parte. Então, fazer um aluno, um estudante de arquitetura, fazer um TCC desse nível de complexidade e ainda assim fazer um projeto de paisagismo dentro dele, cara, seria um projeto inteiro só do paisagismo dali. Então, tipo assim, não faz sentido, sabe, entrar isso no julgamento. Eu sei que aí é comum fazer planta de paisagismo nos projetos e tal, aquela coisa toda, mas bom senso, pô, tem que ter bom senso nesse julgamento. Tô defendendo a TCCinha? Tô defendendo a TCCinha e me deixem que eu vou defender. Se tivesse mais 6 meses, eu fazia. Exato. Dá vontade de chegar e dizer, cara, você tem noção que tudo isso aqui foi uma pessoa só que fez, que deu conta disso tudo aqui? Tipo, pra estar exigindo um projeto de paisagismo não faz sentido, mas tudo bem. Vou aceitar esse 9,5. É só realmente porque assim, pronto, vamos lá. Se fosse um 9,5, eu sei que você tá feliz com a nota e a gente já conversou bastante sobre isso, mas se fosse um 9,5 por conta de um erro de projeto, ó, errou aqui e tal, mas isso não é um erro, né? Então é complicado isso demais pra eu aceitar, porque pra mim era 10 já antes de você entregar, então vai continuar sendo também aí, beleza? Mas é isso, de verdade eu fico muito feliz com o teu resultado, ninguém vai te contratar ou deixar de te contratar pela nota, você tirou 9,5, então não vou contratar você como arquiteto, não é isso que vai acontecer. Nem muito menos você vai deixar de passar de um concurso ou alguma coisa assim por conta de não ter tirado um 10, o que eu... Inclusive, quando eu criei aqui o TCC Nota 10, esse nome, essa logomarca, eu sempre tinha muito isso em mente, de, cara, será que as pessoas quando, tipo assim, se alguém não tirar 10 vai ficar triste, vai ficar sentindo que não foi bem ali, ou decepcionado, eu tinha muito esse medo. E na prática a gente não vê isso, né? Tipo, eu pelo menos eu não sinto que você esteja decepcionada por não ter tirado 10 ou algo do tipo, ou ficou triste. Eu fiquei triste que eu não vou ganhar quadrinho. Pois eu queria muito um quadrinho. Eu tenho que criar o quadrinho ali da nota 9. Até porque se eu criar da nota 9, 9,5, cara, vai ter quadro, viu? Porque a quantidade de... Ainda mais aí do sul, meu amigo, a quantidade de gente... Vitor, maior nota da sala, como foi o teu caso. 9,5. Eu vou, tá vendo aí, 9,5 é o limite, tipo, ninguém merece o 10, né? É um pouco disso aí.
Mas, vai rolar o quadrinho 9,5. Eu vou fazer o quadrinho 9,5 agora pra galera, pra poder todo mundo ganhar o quadrinho também. Mas é isso, Letícia. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado por ter sido uma TCCinha tão esforçada, né, nesse semestre que passou. Parece mais que foi um ano inteiro, mas foi só um semestre. E espero que você tenha muito sucesso. Tenho certeza que você vai ter muito sucesso nessa sua nova jornada agora de arquiteta formada. Espero ter ajudado um pouco nessa tua formação também. E acho que o TCC ele pode sim trazer grandes questões em relação à tua carreira, que é justamente esse conhecimento arquitetônico, essa ideia de trazer questões inovadoras, boas soluções, da forma de estudar soluções para não desistir das ideias, coisas que a gente conversou aqui. Então acho que isso tudo é o mais importante para tudo isso, tá bom? Tá certo, eu agradeço também muito. Realmente, assim, vocês estão morando no meu coraçãozinho. E continuem assim. É incrível o apoio que vocês dão, o suporte que vocês dão, e por isso que vocês conseguem tantas notas 10 como vocês conseguem, que todo dia no story é uma surra de nota 10 que eu vejo ali, e é por conta de vocês. A gente, óbvio que tem a nossa parte, a gente pesquisa, a gente faz as coisas, mas vocês vêm, trazem ideias, fazem realmente ser diferente. Eu acho que em nenhuma universidade existe um orientador que seja que nem vocês. Porque a gente sempre procura pelo orientador que parece mais com a gente, que tem essa ligação sobre o assunto. E vocês, mesmo com tantos assuntos diferentes que rolam no TCC Nota 10, vocês conseguem ajudar todos da mesma forma, com a mesma intensidade de ajuda e de auxílio que vocês dão. E é incrível, é incrível. E por isso que tem tanta demanda e que esse ano foi muita gente entrando e nos próximos anos tenho certeza absoluta que vai ser muito mais. Porque esse é o sucesso de vocês, tá? O sucesso de vocês é a dedicação, é incrível. Eu realmente não sei como é que vocês têm tempo para tanto TCCinho, para tanta mentoria, para tudo. Não tem explicação. Eu realmente não entendo. E uma das coisas que me fez continuar, tá? Porque eu pensei, meu Deus, o Vitor tá aqui respondendo todo mundo, ele me responde direto, tem um monte de outros TCCinhos, ele tem um monte de outras coisas para fazer, e ele dá conta. Então, eu vou ter que dar conta também. Se ele consegue, eu também vou. E aí, deu certo. Que agora tá tudo aprovado lá, esperando a formatura agora. Isso, tá? É a primeira vez que eu escuto isso de se o Vitor consegue, eu também consigo dar conta. Ah, tem que dar, né? Pois é, não, mas assim, não vou mentir que é bem puxado, é muito engraçado como a minha vida e a vida de todo mundo aqui da equipe, ela vai mudando a partir dos meses, sabe? Por conta do início do semestre, aí vai aumentando, reta final, aí desce, aí sobe de novo, justamente por conta dessa demanda de vocês, e sempre foi a ideia da mentoria, né? Trazer esse pensar fora da caixa, não ser um pensar fora da caixa e deixando de lado a parte técnica, né? Então, é um jogo de cintura mesmo para dar conta de tudo isso, e fico muito feliz de ouvir tudo isso que você falou agora, tá? De verdade, dá bastante trabalho, não vou mentir, isso aqui é fácil, a gente faz isso aqui dormindo. Não, a gente dorme pouco, inclusive, para dar conta de tudo isso. Mas eu fico muito feliz com esses resultados, isso é o que motiva com toda certeza esse recorde de notas 10, que saiu no semestre passado, saiu nesse semestre também. Cara, é muito bom, a gente comemora muito ali, porque dá muito trabalho e até ver pessoas que não tiraram 10 como você, assim, felizes, é o nosso prêmio aqui, tá? É isto, muito obrigado, Letícia, e até a próxima, né? Acho que tem que manter esse contato, porque não dá, uma vez TCCinho, sempre TCCinho por aqui. Pois é isso, obrigadão, Letícia, e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Espero que você tenha gostado desse vídeo maravilhoso. Se você não saiu com a cabeça explodindo de tanta informação, de tanta coisa ali no projeto dela, você assistiu errado esse vídeo. Então volta e assiste de novo, porque, cara, que projeto! Quantos usos, 25 metros de desnível, que coisa absurda. Cara, espero que tenha te ajudado, que tenha te mostrado ali várias soluções, que tenha te mostrado ali qual o caminho para você desenvolver um TCC que não foi um TCC nota 10, mas que foi a maior nota da sua turma, um 9,5, com muitos méritos, que os professores se derreteram pela quantidade
de detalhamentos, pela quantidade de informação, pelo nível do projeto, e eu tenho certeza que hoje a Letícia está muito mais preparada para esse mercado de trabalho e está pronta para ser uma arquiteta, que na verdade ela já é, né? Ela já é uma arquiteta e urbanista, e esse é o nosso maior objetivo aqui, beleza? Muito obrigado pela sua participação, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar também o seu like aqui e também me seguir lá no Instagram, por que não, @tccnota10 arquitetura, vamos com tudo, que tem muito material para sair por aqui, muito conteúdo legal, não perde nada, vamos nessa.